agora no programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus, é o momento da reflexão. Vamos começar a nossa reflexão sobre com fé em Deus até a maior prova de fogo será vencida. Para falar sobre isso, eu peguei tema sobre a história de Davi, onde essa palavra é muito exemplo de um homem de fé. Muitos personagens bíblicos são referenciais para nossas vidas, pois nos deixam grandes exemplos de fé, coragem, de obediência, de paciência, etc. Mas só um foi considerado pelo próprio Deus, o homem segundo o meu coração. Esse homem Davi, um salmista poderoso, um profeta e maior rei de Israel. O capítulo 17 de 1 Samuel descreve como Davi derrotou Golias, acertando apenas uma pedra em sua cabeça. Davi ainda não era rei e muito menos conhecido como um soldado preparado. Ele era apenas um pastor de ovelhas e o menor da sua casa. A sua aparência não era assim muito apreciada aos olhos humanos. Porém, isso prova que Deus não olha para o nosso título ou muito menos para a nossa aparência física. O que Ele quer é um coração puro e obediente. Antes que Davi se tornasse vencedor nesse combate com o gigante, ele tomou posições e atitudes que fizeram a diferença e o levaram a derrotar Golias. Davi teve fé e ousadia para enfrentar o seu problema. Talvez você também esteja lutando com gigantes que lhe estão a desafiar nas questões familiares, financeiras, de trabalho, de saúde e entre outras. Somos mais do que vencedores. Davi acreditou que o meu Deus, que ajudará a matar um leão e um urso, quando estes tentavam ferir as ovelhas de seu pai, o ajudaria a vencer o gigante Golias, e Davi estava certo. Deus é assim, está sempre disposto a nos dar vitória em uma situação que aos nossos olhos pode parecer impossível. Deus quer nos abençoar, a maior prova de amor e de entrega Ele já nos deu, entregando o seu Filho Jesus para crucificar pelos nossos pecados. Na cruz, Jesus conquistou para nós a vitória sobre os gigantes da nossa vida. Você está enfrentando algum gigante? Está difícil? Lembre-se, você já é mais que vencedor. O Senhor é quem peleja por nós. Aquele gigante filisteu Golias afrontou o exército dos Deus vivo. Ele achava que aquele povo era um povo qualquer. Estava errado, era um povo que tinha um grande e poderoso Deus. E ali estava também o seu servo Davi, um jovem cheio de Deus e de ousadia. E nós também não somos qualquer um, somos parte de um exército cujo Deus que está à frente, e este Deus nunca perdeu uma só batalha, ele nunca é derrotado.
Você é muito importante para Deus. Você é o melhor de Deus nessa terra. Nosso inimigo tenta nos destruir, mas ele sabe que já perdeu, pois temos sobre nós a cobertura do sangue de Jesus. O que o nosso inimigo tenta é nos fazer acreditar que nos momentos difíceis em que estamos a enfrentar gigantes, estamos sendo derrotados, mas isso não é verdade. Deus nos garante a vitória em qualquer situação. Só precisamos depender dele, como fez Davi. Nunca se esqueça que o Senhor, quem peleja por aqueles que confiam nele de todo o coração. Não exalte o seu problema. Exalte o Deus. Davi em nenhum momento chamou Golias de gigante. Davi sempre se refere a ele como um filisteu, um homem comum prestes a ser morto. Ele nunca olhou para o tamanho do Golias e sim para o tamanho do seu Deus. Aquele gigante, na ótica de Davi, era apenas mais um obstáculo que seria vencido por ele na força do Senhor. Como alguém já disse, nunca diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga sempre o problema, o tamanho do seu Deus. Não transforme em um gigante aquilo que por vezes é apenas uma formiga. Não maximize os seus problemas. Eles diante de Deus são como pó. Só você está sendo provado, é para ser aprovado. O Senhor já concedeu muitas vitórias antes e Ele fará novamente na sua vida. A tribulação vem para produzir algo poderoso em você: perseverança, paciência, experiência e esperança. A perseverança te conduz ao sucesso e ao êxito. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. Romanos 3, 5, 3 ao 4. Amém? Glória a Deus. Palavra de Deus verdadeira, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Não pense que se você tem aí uma luta, que você é um perdedor, não. Porque todo aquele que tem uma luta, ele é um soldado de Jesus. Ele vai vencer essa luta. E também a palavra mesmo fala, né? Que grandes são as lutas, mas maiores ainda são as vitórias que Deus quer nos dar, né? Eu vou estar aqui continuando então, em nome de Jesus, né? A nossa reflexão. Preste bem atenção, irmãos, que Deus quer falar com você essa tarde. Aprendendo com as nossas adversidades da vida, né? 1 Pedro, versículo 5, do 7 ao 11, fala: as adversidades da vida são uma realidade na caminhada de todos os seres humanos, seja com maior ou menor intensidade. Será que podemos aprender algo durante esses períodos complicados? O apóstolo Pedro viveu em um tempo de profunda adversidade e nos deixou registrado algumas informações preciosas que capacita a enfrentar essas fases complicadas da nossa vida. O primeiro foi um grande conselho: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Pedro 5, 7, né? O sentido do verbo lançar, usado no texto bíblico, é o mesmo do ato de arremessar uma bola, ou seja, ela precisa sair da minha mão para que o lançamento aconteça. Esse é um conselho fundamental para ser aplicado a todos os momentos da nossa vida. Precisamos lançar nossas preocupações. Isso é necessário porque a ansiedade tem o poder de nos consumir.
ela não é uma mera preocupação, mas sim aquela inquietação exagerada com que o futuro, com eventos alarmantes ou ainda ameaças imaginárias. E essas coisas todas precisam ser lançadas ao Pai que cuida de nós. 1 Pedro 5, 7, né? Aliás, saber Deus tem cuidado de nós é o melhor antídoto para os medos, fundamentados ou não, que podem invadir a nossa alma. O que tem inquietado seu coração? Siga o conselho do apóstolo Pedro e lance sobre o Senhor Jesus toda a sua ansiedade. Lembre-se que disse o Mestre: tem de bom ânimo, sou eu. Marcos 6, versículo 50. Então, irmãos, em meio às adversidades da vida, temos a presença do Mestre, pois tem cuidado de nós. Como é maravilhoso saber que Deus se preocupa e se importa conosco e deseja que tudo seja lançado nas mãos dele, né? Sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5:8. Pedro agora traz a ideia de sobriedade e vigilância, que é um estado de lucidez acompanhada da consciência dos perigos sutis e ocultos. Estas são virtudes muito importantes para o cristão, pois o mesmo está em uma luta espiritual onde o adversário pretende intimidar e, se possível, destruir. Não é por acaso que tal adversário é comparado a um leão. 1 Pedro 5:8b. Se por um lado, para os cristãos daquela época, tal ilustração apontava para os martírios que os mesmos enfrentariam nas arenas, sendo devorados pelos leões, por outro lado, também representa o inimigo à espreita dos cristãos hoje. Para não ceder a esses possíveis ataques, é necessário resistir firme na fé. 1 Pedro 5:9. O Evangelho é composto de fatos que precisam ser conhecidos por nós. Portanto, é uma exigência que o cristão apresente convicção clara quanto aos fundamentos sobre sua fé e que sirva como consolo para todos nós que as nossas provações e tentações não são exclusivas, pois ao redor do mundo muitas pessoas estão passando pelas mesmas lutas. Sejam sóbrias e vigilantes. E um terceiro conselho, um grande conselho, é esse: Deus de toda graça. 1 Pedro 5:10. Diante das adversidades, temos um grande consolo, pois nosso Deus é o Deus de toda graça. Ele tem atuado na história, restaurando o homem do seu estado de morte espiritual, por meio de Jesus, que sofreu e venceu na cruz. E recebemos o chamado divino para participar da sua eterna glória. Por essa razão, Deus mesmo pode nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus é aquele que nos torna forte, que nos cura, que estabelece os alicerces e nos faz lançar raízes profundas. Todas essas características são realizadas quando seguimos a orientação da palavra e as colocamos em prática. Do contrário, seremos surpreendidos pela falta de fundamento, como o próprio Senhor Jesus nos alertou. O que ouve a palavra e não a pratica é comparado a um homem que edificou a sua casa na areia. E quando chega a tempestade, é grande a destruição da sua casa. Né, irmãos? Está em Mateus 7:26. Confie em Deus. Ele tem todo o domínio, que é poder de governar, e assim nada ocorre alheio à sua vontade soberana. 1 Pedro 5:11. Não há consolo maior do que saber que Deus está no controle de todas as coisas, né, irmãos? Eu já estou aqui quase terminando aqui a minha reflexão sobre a palavra de 1 Pedro, né? Eu queria dizer mais um versículo aqui para os irmãos que eu também estava refletindo na minha casa, que é Mateus 11:28, que Deus fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para a vossa alma. Então, irmãos, vocês acharão descanso para a vossa alma se você confiar em Deus, né? Se você for até Ele, se você se achegar a Ele. Se achegar a Deus não é somente ir até uma igreja aí da sua casa. Não é só isso, você tem que orar, você tem que buscar Ele na noite. Você tem que confiar nele, né? E por maior que seja a provação, creia que Deus está contigo. Porque o Davi, né? Ele lutou com aquele gigante e ele derrubou ele apenas com uma pedra. E eu tenho certeza, irmãos, que a sua luta é grande, mas a sua luta é muito grande, mas o seu Deus é maior ainda. Que a vitória sua é maior ainda. Eu creio que nessa tarde Deus vai derrubar todos os gigantes da sua vida, né? Creia nisso, irmãos. E também vou deixar mais uma reflexãozinha aqui só para eu poder passar para o pastor aqui. É assim, ó. Quanto mais forte o vento, mais fortes serão as árvores. Aprenda, irmão. Aprenda com as suas adversidades, com os seus sofrimentos. Porque tudo aquilo que passamos na nossa vida não vem somente para nos deixar entristecidos, vem também para nos fortalecer e nos ajudar. E nós aprender com isso. Amém, irmãos? Está passando aqui, agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Agora no programa é o momento da Palavra de Deus. Glória a Deus. Meus amados, então já vimos aí todos que a fé pode mudar toda a história de um ser humano, né? A fé pode remover montanhas. Mesmo que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ela pode fazer obras até maior do que o nosso Rei Jesus fez. É assim que ele diz na palavra, né? Então temos que permanecer com o pé na rocha e tendo fé e fazendo a obra, porque a obra sem fé é morta, a fé sem obra é morta. Então vemos aqui eu estava meditando aqui em um texto. Como eu já falei, essa programação, este programa se dirige pelo Espírito Santo de Deus, né? Pois é Ele que nos dirige aqui a palavra e nós não podemos mudar o que é dele. Nós somos dirigidos por Ele, Ele é a nossa direção. E todos os dias pensamos o que vai ser falado, mas Ele nos manda a hora certa. Ele às vezes manda um dia anterior e às vezes manda no dia e manda na hora também, porque é feito a vontade dele, não a nossa, né? Então, lendo aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, em exemplo de fé. Veja um exemplo de fé. Ora,
a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, essa é a fé. Nós temos um Deus vivo lá em cima, que nós não podemos ver, mas podemos sentir e podemos ouvir. Assim, se estivermos em comunhão, buscando a face dele. E como fazemos isso? Eu não sabia, mas aprendi com alguns homens de Deus, que hoje faz parte da minha vida espiritual, faz parte da minha vida particular, mas também na minha vida espiritual, seja nas orações, seja nas vigílias e também seja no monte e no vale. E como é falado, para se encher de Deus temos que estar lendo a Bíblia sempre, pois é aqui que Deus fala conosco, nas orações, mas aqui nós nos enchemos de Deus na Bíblia, né? E como que buscamos a unção através da busca, né, na madrugada, no vale, e aí vem os profetas e entrega, né? Mas como diz a palavra, temos que examinar. Não podemos viver de profecia. Muitas das vezes a profecia pode ser que não venha de Deus, mas não podemos julgar o profeta. E aí vejamos aqui no verso 2, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, né? E todos sabem que todos aqueles que alcançaram o testemunho foi porque tiveram fé e tiveram vida com Deus, caminhada com Deus, andaram nos seus mandamentos e nas suas veredas, que são retas, né? E eu acredito que com nós não pode ser diferente, pois se andamos com Deus, fazemos a vontade dele, buscamos ao reino e a sua justiça, pois fala na palavra que as demais coisas serão vos acrescentadas. O que? Muitas das vezes o que você já tem, porque temos algo e aí pode ser acrescentado, talvez mais um, não, mas a possibilidade de estar mantendo melhor aquilo que você tem, mantendo melhor aquilo que você já comprou e assim por diante, porque Deus supre a nossa necessidade. E temos que saber que só Ele é o nosso refúgio, só dele vem o nosso reconhecimento. E não devemos ligar quando alguém fala que, como a gente já ouviu muitas das vezes, eu sou testemunha disso, porque lá atrás, quando eu vivia no mundo, eu falava, esses crentes é doido, né? Fica gritando e pulando, mas é melhor que a gente seja doido por Cristo, por Deus, né? Pelo Deus triuno, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, do que ser doido por o que não presta, pular doido em baladas, né, em lugares profanos, lugares que não cabe a um cristão nunca mais ir, porque morreu para o mundo. Mas muitas das vezes a gente se surpreende com alguns, né? Não podemos julgar, temos que orar. E no verso 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então temos que imaginar que se ele fala na palavra e ele fala que vai se cumprir, como fala em Neemias, né? Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Neemias 23:19, né? Diz Deus. Então, vamos fazer o quê? Temos que perseverar, como já foi falado. Você viu aí na história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ninguém dava nada para ele, seus irmãos, mas ele se tornou o maior rei de Israel, né? E mesmo assim, ele no início foi muito humilde,
pois no início no primeiro dia que foi ungido, ele voltou para o campo para apacentar as ovelhas de seu pai. Então com nós não é diferente, temos que permanecer na fé, buscar verdadeiramente aos caminhos do Senhor. Estamos falando sempre de salvação, pois naqueles dias, de Noé não foi diferente, como fala também na palavra. E no versículo 4 fala assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E pela fé, depois de morto, ainda fala, Assim como fala também na palavra, mesmo que morra por Cristo, em Cristo, ele fala que naquele dia viverá, porque a morte não é para a morte, e sim para a glória do Senhor. Como também na passagem de Lázaro, que a morte de Lázaro não foi como vocês viram no quarto dia, ele ressuscitou Lázaro, que ele falou também naquele dia quando ele passava por Samaria, que a morte não era para a morte, e sim para a honra e glória do Senhor. E nas nossas vidas não é diferente, como foi falado já no início. Temos que acreditar que temos um Deus vivo, não vemos Ele, mas temos que ter fé, permanecer. Não importa que alguém chame você de doido, louco, que vê coisas que acha que não é verdade, mas a gente sabe que a gente vê. Não importa para aqueles que falam. Eles não sabem ainda o que fala, pois eles blasfemam com o Espírito Santo. Se eles soubessem, pela lei de Deus aqui, ele fala que aquele que não crê já está condenado. Então não é eu que julgo, mas Deus sabe de todas as coisas e conhece o coração de todos. Eu não posso fazer nada a não ser Deus, e a não ser orar por essas pessoas. Mas o mais importante é que nós buscamos sempre a fazer o que Deus deixou nos mandamentos, Como já falei, é buscar ao reino dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas ele vos acrescentará. Glória a Deus. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os trasladou, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de agradar a Deus. Olha aí, então eu acredito que Enoque, Elias e Moisés, é o que eu já li e que eu sei que foi diretamente para o céu sem ter sua morte aqui na terra. Olha a importância que esses profetas, teve para Deus, que Deus se agradou tanto que as levara para o céu junto com ele lá. E um dia nós alcançamos a nossa salvação, estaremos junto com ele, ceando lá na grande mesa com todos, Glória a Deus. E temos que acreditar, porque esta é a palavra de Deus, Seguindo aqui no versículo 7. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então é bem verdade que na Bíblia fala, Deus fala, é pecado ter prosperidade, querer aquelas coisas que muitas das vezes quem está aqui no mundo quer. Não é pecado, mas como eu acabei de falar, primeiro buscar ao reino de Deus, e as demais coisas ele vos acrescentará. É na medida dele, é na vontade dele e não na nossa. Pois temos que saber agradar a Deus, temos que saber pedir. Muitas das vezes pedimos, ele até dá, mas não é aquilo que ele está querendo dar, como ele permite. Mas não é muitas das vezes o que ele está querendo permitir. Muitas das vezes a gente tem um projeto, eu tenho vários projetos, mas hoje eu não tenho mais pressa, eu me preocupo, porque temos que pagar as nossas contas. E às vezes a gente confia no homem, mas a gente confia e acaba sendo enganado.
mas Deus não engana ninguém. Deus, como eu já falei, ele não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, que fala no livro de Neemias, né? No capítulo 23, no verso 19. Então temos que acreditar nessas palavras, né? E continuar seguindo pela fé. Pela fé é que chegamos com a nossa salvação. Tenho certeza que nós não podemos nos enganar com isso, porque está escrito na Bíblia, e a Bíblia é a própria boca de Deus. Então toda vez que nós vamos buscar a palavra, temos que orar, porque muitas das vezes a gente lê em um texto, quando a gente lê acaba a gente discernindo outras mensagens em cima daquele texto, e é por isso que Deus começa a usar a gente como Ele quer, verdadeiramente, né? Porque a gente o busca em espírito e em verdade. Então não adianta nós buscar e ler de qualquer jeito, pois não vamos aprender nada. Temos que orar, temos que jejuar, consagrar, né? Buscar a face de Deus da maneira que puder, o máximo que puder, pois é assim que a gente vai alcançar a unção que Ele nos dá. É muito difícil, como a gente sempre fala, às vezes eu falo aqui na rádio, falo no culto, não é fácil, não é fácil. Pela fé, no verso 7, eu estou lendo aqui o texto e a gente já vai espanando em cima dos versículos, né? Pois é muito gostoso, porque a gente está dentro da palavra, não estamos nada fora da palavra. E aqui, como já foi falado, o programa é reflexão, oração e palavra. Muitas das vezes a gente coloca um hino da harpa, né? Algum hino que alguns irmãos pedem, pode pedir, não tem problema. Mas o nosso intuito aqui é mais oração, reflexão e palavra, para que edifique aí o coração de quem está do outro lado, nos ouvindo, pois nos ouvem, mas quem fala é Deus. Amém? Pois a direção aqui é do Espírito Santo, não é nossa. Pela fé, Noé, divinamente, né, avisado das coisas que ainda não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Entendeu, amados? Então tá aí. Como por isso que fala que hoje será como os dias de Noé. E muita da gente, muitos irmãos, muitos cristãos, o mundano mesmo que está no mundo fala, é tudo mentira. É do mesmo jeito que naquele tempo existe até alguns filmes, né, para testemunhar aí o que foi essa passagem de Noé com Deus. Então eles falam, é mentira, não vai acontecer nada, todo o tempo vai falando, mas naquele tempo demorou 120 anos para ele fazer a arca. Agora dos tempos para cá faz mais anos, mas não sabemos a hora, né, que ele adivinha, assim como fala o Pai na palavra, nem mesmo o Filho saberá a hora que ele adivinha. Então só temos que nos preparar. Qual é o jeito de se preparar? É orar, buscar sabedoria, discernimento, né? Para que naquele dia estejamos preparados. Não naquele dia da volta, mas na busca da igreja. Porque ele vai vir, antes dele vir, ele vai resgatar a igreja, né? Vai ser arrebatada a igreja. Então temos que acreditar nessa palavra, porque essa palavra não é nossa, é a palavra de Deus, né? Então temos que acreditar no que está escrito aqui, e é pela fé que nós vamos buscar a nossa salvação. Pela fé, Abraão, no verso 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então essa é a fé de cada um daqueles profetas, aqueles apóstolos, cada um daqueles discípulos que seguiu a Jesus, né? Que seguiu aos mandamentos e ao recado de Deus, que naquele tempo é uma dádiva, né? Que esses homens tinham com Deus, de Deus, porque para falar diretamente com eles, Ele fala com a gente, mas não é como naquele tempo, mas Ele pode falar. Pela fé eu acredito que Ele pode falar, pois muitas das vezes eu já recebi recado de Deus
e eu fiquei até meio que tonto. Mas se cumpre o que ele fala e o que a gente dá recado, porque nós não podemos brincar com as coisas de Deus, temos que levar a sério. Muitas das vezes alguns irmãos falam que eu sou muito ao pé da letra, mas o que diz a Bíblia é o que está escrito aqui, e o que é mais aí já não é procedência de Deus, né? Então eu não posso fazer nada, não vou julgá-lo, mas também eu vou fazer o que tem que ser feito. É falar do Evangelho de Cristo, que é verdadeiro, né? Vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes, né? Que corta dos dois lados, afiada, né? Com a ponta aguda, que é capaz de alcançar, tão aguda, a medula da sua coluna vertebral, né? Então é profunda a palavra de Deus. E seguindo aqui, né? No versículo 9, pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, vendo aqui, né, falando de Jacó, seu filho, né, José, pela fé dele, aquele sonho dele foram realizados, porque o sonho na verdade não era dele, era sonho de Deus para com a vida de José. E assim também não é diferente dos nossos sonhos. Muitas vezes nós temos um sonho, pois eu tinha um sonho dentro do caminho do Evangelho no começo, e o meu sonho se realizou. Por quê? Eu busquei a Deus, né? Algum deles é o que a gente está fazendo aqui, pregando a palavra de Deus diretamente aqui pela internet, por uma live, não para nós se aparecer, porque o que estamos falando aqui não é nenhuma propaganda, mas é uma propaganda viva, que é a palavra, e eficaz, que é a palavra de Deus. Essa é a nossa propaganda aqui, é Cristo. Eu já falei, até alguns irmãos dar risada, mas a minha propaganda verdadeira aqui é Cristo, a palavra de Deus. É Deus que nós viemos falar, como ele fala na palavra: ide e levai o meu evangelho. Pois eu acredito que através dessa live, através dessa rádio, a palavra dele vai longe, porque é verdadeira, e eu tenho certeza que ele põe a mão, e ele colocando a mão, tudo dá certo, porque ele está no controle de tudo. Não podemos desanimar, temos que perseverar, pois ele fala, né? Pois a gente fala, ele estando no controle, para que esquentar a cabeça? Deus está no controle. Pois nessa tarde, meu irmão, continue pela fé, que tudo será dado, tudo será permitido na tua vida. Pela fé, Deus faz tudo na vida de vocês. E aquele gigante que está se levantando nesse momento vai cair por terra em nome de Jesus. Aquela corrente que está trancando aí as tuas obras, os teus projetos, vai cair por terra em nome de Jesus. Todo mal, toda seta maldita, todo principado, toda hóstia maldita, caia por terra em nome de Jesus. Porque aquele que é filho de Deus, nada os tocará. Ele fala na palavra: nenhum mal te atingirá, nenhuma praga se achegará na tua tenda. Amém, meus amados? Então nessa tarde eu estou encerrando aqui nesse momento essa palavra. Fica aí com essa palavra de hoje, né? Que ficou em Hebreus, e também é pela fé. É pela fé que vamos alcançar a nossa salvação. É pela fé que vamos alcançar todos os nossos sonhos, assim como José também alcançou, e os demais também profetas, né? Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos. Já vamos estar orando para encerrar mais uma programação Família debaixo das bênçãos de Deus. Estou olhando. Eu não sei. Glória a Deus, né? Vamos estar orando. A gente hoje não apresentou muita os irmãos, mas o coração
nosso Deus o conhece, e eu apresentei a todos de coração, tá? Porque todos meus amigos e todos os pastores, como eu falei, Deus conhece o meu coração, né? A gente tem sempre apresentado aí a nossa amiga missionária Patrícia, lá do Mato Grosso, que está sempre nos assistindo aí, a irmã Cleide em Porto Feliz, né? Estamos apresentando aí o seu filho, né, em oração, não esqueci, é o Sérgio, né? Pois é batizado, conhece a palavra, mas está um pouco longe do caminho. Mas Deus vai bradar na vida dele e logo ele está aí nos caminhos do Senhor. Eu creio nisso. Também a gente apresenta o Francisco Nascimento do Rancho Grande, claro que também aos programadores daqui da Manancial FM, é o nosso querido pastor Alan Barreto, que a gente está sempre orando e apresentando a todos, né? Em nome de Jesus, amém? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por mais um dia de programa. Querido Pai, Deus soberano Deus, muito obrigado, mais um dia eu te Senhor, agradeço por mais por o uma Senhor tarde, nos por ter mais essa sustentado até programação. aqui. Eu Entra, agradeço, Deus, meu em Pai, cada lar, em cada casa pela onde minha família, estão pelo ouvindo fôlego de essa vida, por programação. mais um milagre, Ó porque Deus, quando nós derrama, Senhor, acordamos, grandes bênçãos, é um milagre sobre que cada mais uma um. vez está acontecendo na Vem, nossa Senhor vida. Jesus, Senhor, eu desatar, apresento Senhor, a família os Manancial da vida de FM, cada um. eu apresento Ó, ao Senhor pastor Jesus, Alan vem Barreto, pois é o dono arrebentar daqui, o correntes, dirigente, Senhor Jesus. mas aqui quem comanda é Deus, Ó, eu tenho Pai certeza querido, nós disso. sabemos que a Aqui está no oração, controle de Deus, ela tem aqui um grande é um poder, canal ó de bênção, Pai, canal nós da palavra oramos, do Senhor, Senhor, pelos nossos irmãos e com que estão aqui certeza ouvindo essa muitos programação. testemunhos virão aqui Todos para aqueles, glorificar Senhor, o nome que do estavam Senhor. desanimados, Deus eu abençoe creio a que todas as já congregações, foram a todos os levantados ministérios pelas do tuas mãos. mundo Nós mundial. agradecemos, Senhor, eu te Senhor, clamo pela todas as nação igrejas que mundial, temos aqui nessa não só por uma cidade, Itu. mas por Ó Pai, todas. agradecemos Em nome por de todos os Jesus, eu te programadores agradeço, da Senhor. rádio, pela Eu apresento vida os do pastor hospitais, Alain. as Ó delegacias. Deus querido, Em nome nós de Jesus, apresentamos, Pai. Senhor, todos Deus os Todo-Poderoso, irmãos, apresenta a Delcio, todos que nosso aqueles amigo que que estão está lá internados, no hospital desenganados, enfermo. Deus vai aqueles que dar estão cura. descidos, Apresento também o esposo desanimados, da ó Deus, nossa irmã, a minha que família, também é a família membro do da meu nossa esposo, ó igreja Deus, lá, todos que é os a irmãos da nossa irmã igreja. Silva. Logo, Assembleia Deus de vai Deus estar buscando a restaurando, Deus já salvação. está restaurando Ó Deus, eu o seu apresento, esposo, Senhor, porque Ele sabe da a nossa necessidade vida, dele. para que o Senhor Em nome do possa Pai, do Filho e do Espírito mudar e Santo, eu fazer o peço, teu meu querer. Deus, abençoe a vida Ó deles. Deus, faz o Pai, seu querer na nossa eu te vida. peço, Senhor, leva da providência a cada um proteja, daqueles nos que te livre, nos pedem, guarde, Senhor. Pai, Em nome de Jesus. nessa Pai, tarde, Todo-Poderoso, nesse eu início de apresento tarde, também o nosso irmão na nossa Alessandro, noite. lá do Mato Ó Grosso. Pai Deus querido, incomoda nós e sei que ele apresentamos a está, cada Senhor, um, Senhor, tem mente nas a Ti. tuas mãos, Logo, Pai. logo, Senhor, estará fazendo Faz, a obra Senhor, com a o sua teu esposa. querer, Em nome traz de Jesus, eu renovo, creio nisso. fortalece, Pai, restaura, levo também, Senhor, da Tua transforma. presença na casa da Ó nossa Deus cunhada, querido, derrama da irmã da minha grandes esposa, Maria bênçãos sobre José, a nossa aos vida, demais Senhor. familiares, ao Aonde irmão estiver, Antônio, Senhor, Agostinho, alguém e entristecido, todos os onde tiver familiares, alguém Senhor, doente, da família Pai, Agostinho. entra, Deus Deus, abençoe com a todos. cura, entra, Em nome Senhor de Jesus, com Jesus. renovo. Amém. Em nome Amém. do Senhor Jesus, Eu te Pai. peço, Te em nome de Jesus, meu agradecemos, ó Deus, Deus. providência a todos. Em Muito nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor é o Jesus. nosso provedor. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Aleluia. Deus abençoe a todos. E vai aí um forte abraço da programação Família Debaixo das Bênçãos de Deus. E um forte abraço de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória Deus a Deus. abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E até quarta-feira, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está encerrado.